Olá, bem-vindos a mais uma aula de eletromagnetismo. Passando ao potencial. Então, similar ao que acontece com o campo, a presença da carga elétrica gera um campo escalar, que é chamado de potencial elétrico. A unidade no sistema internacional para o potencial elétrico é o volt. Ele é bastante conhecido da eletrodinâmica, os 110, 220 das tomadas, mas ele também aparece na eletrostática e ele é a unidade do potencial elétrico. Assim como a gente podia calcular o campo a partir da força, a gente também pode calcular o potencial a partir da energia potencial, desde que a gente retire uma das cargas. E aí divida, então, pelo valor dessa carga. Então, se eu tinha duas cargas, eu tinha energia. Se eu tirar essa carga daqui, essa está gerando um potencial no espaço. Para eu descobrir qual é o valor do potencial, é só dividir pelo valor da carga que estava gerando aquela energia, tá? A expressão geral, partindo do zero, não da energia, partindo da própria carga que está gerando o potencial é essa. Então, potencial é 1 sobre 4πy0, que é a constante, a carga dividido pela distância até onde eu estou querendo calcular. Então, a carga está aqui, a distância que eu estou querendo calcular é essa. Então, é a equação mais simples de todas que a gente viu até agora. Se forem várias cargas, vai ser a constante, a carga 1 dividido pela distância que ela está do ponto, mais a carga 2 dividido pela distância que ela está do ponto, mais a carga 3 dividido pela distância que ela está do ponto, e assim vai. E se eu tiver uma distribuição contínua, como a gente viu aquele exemplo do fio, eu posso ter uma esfera, a gente vai ver o exemplo de um disco carregado, uma chapa carregada, então vai ser a constante, a integral de cada pedacinho de carga dividido pela distância que cada pedacinho está do ponto onde eu estou querendo fazer a conta. Então, vamos ver alguns exemplos de como fazer isso. Então, aqui a gente tem um sistema com 3 cargas, Q1 de 10 nanocoulomb, Q2 de menos 8 nanocoulomb e Q3 de 5 nanocoulomb. E eu quero calcular, então, o potencial neste ponto. Primeiro, eu vou calcular o potencial só devido à carga A, 1. Na verdade, não tem A, é 1. Então, eu vou ter a constante, 8,99 vezes 10 a nona, carga 1, 10 nano, dividido pela distância que a carga 1 está do ponto. Então, isso aqui é 30, Aqui tem um quadrado, não está desenhado, mas é essa a ideia. Então, vai ser o 30 milímetros, 30 vezes 10 a menos 3. Então, fazendo na calculadora a conta, a gente acha 2.997 volts. Se eu quiser saber o total do potencial no ponto P, então eu vou fazer a constante, e aí vai ser a carga 1 dividido pela distância que a carga 1 está do ponto P. A carga 2, então aqui com o sinal menos 8, dividido pela distância que a carga 2 está do ponto P, e aqui eu tenho um triângulo 3, 4, 5, Por isso que já está os 50 milímetros aqui, é a distância que o Pitágoras entre esse zero e aqui, que dá os 50 milímetros. E mais a carga 3, dividido pela distância que essa carga 3 está do ponto P, que são os 40 milímetros. Então, eu faço essa divisão, somo, multiplico pelo que está aqui fora, eu vou ter 867,5 volts. É mais simples, tanto a energia quanto o potencial, porque não tem decomposição, não é vetor, Então, as contas acabam ficando mais simples do que a força e o campo. Aqui a gente tem um exemplo, então, da distribuição contínua, Então, eu tenho um disco, e aí esse disco tem uma quantidade de carga Q distribuída uniformemente em todo o disco. Então, essa carga Q vai ser ρ, que é a densidade de carga, vezes a área do disco. Está distribuído com uma densidade ρ na área total. Quem é a área de um disco? É π vezes a ao quadrado. Então,
quem vai ser cada pedacinho de carga, né? Se eu recortar um quadradinho aqui, eu vou ter um pedacinho de carga. Quem vai ser esse pedacinho de carga? Vai ser a derivada disso aqui, né? Então, vai ser ρ, 2, o π continua, né? E 2a dA. Então, reescrevendo, eu vou ter ρ, 2πa dA. Então, essa aqui é a expressão para o dq, para cada pedacinho de carga, que é uma das coisas que está na equação, né? A gente precisa integrar dq sobre r. Quem é r? R é a distância do ponto P até o pedaço onde eu estou querendo calcular a contribuição, né? Cada disco, cada pedaço do disco que está aqui destacado em rosa tem esse tamanho, vamos dizer assim. Ele é um 2πa, uma circunferência, vezes um dA, que é a espessura desse disco, né? Desses pedacinhos que eu estou recortando, né? Então, se eu integrar do 0 até o R esses vários discos, eu vou ter todo o disco inteiro, né? Se eu pegar cada filetinho desse disco e integrar de 0 até R, eu estou fazendo o disco inteiro. E aí, cada fatia dessa tá a uma mesma distância do ponto P. Por isso que eu posso fazer isso, né? Porque como tem uma simetria, esse eixo aqui tá no meio do disco, cada círculo desse tá a uma mesma distância do ponto P. Então, eu vou ter um dq aqui, que é esse tamanho, esse ρ vezes 2πa dA, né? Então, eu vou ter um dq que vai estar a uma mesma distância do ponto P, que é essa daqui, raiz quadrada de x quadrado mais a ao quadrado, né? Então, eu tenho uma expressão para distância e tenho uma expressão para carga em cada um do disco. Se eu integrar de 0 até R, no raio inteiro, eu vou ter a contribuição do disco inteiro para esse potencial P. A gente vai ver então como fazer essa conta para chegar na expressão para o potencial de um disco. Então, nós vamos partir da expressão, né, do potencial para uma distribuição contínua, que é essa daqui, e vamos substituir, né, o que a gente já determinou pela figura, né? Então, aqui 1 sobre 4πε0, que é a constante continua. A integral a gente vai fazer de 0 até R, que é o raio do disco. O dq, a gente já achou a expressão, que é ρ vezes 2πa dA, dividido por R, que é a distância até o ponto onde a gente está calculando o potencial, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, próximo passo, a gente pode tirar as constantes, né, de dentro da integral. Vamos repetir aqui o 1 sobre 4πε0, e aí a gente pode tirar da integral, então, tudo que é constante. Então, densidade de carga é constante, 2π é constante, fica só o A na parte de cima, né? Então, aqui 1 vezes ρ vezes 2π. Integral de 0 a R de A sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado dA. Então, aqui a gente pode cortar esse 2π, 4π, sobra só um 2, né? Então, isso aqui vai ser um ρ sobre 2ε0. Essa integral aqui, a gente pode olhar o resultado numa tabela de integral e verificar que é raiz quadrada de x quadrado mais a ao quadrado, simplesmente. Então, vai ser isso, de 0
a R. Então, substituindo, a gente vai ter que o V é igual a ρ sobre 2ε0. Vou substituir primeiro R no lugar de A, né? A variável de integração é A. Então, vai ser raiz de x² mais R quadrado, menos, aí eu substituo aqui por zero, então menos raiz de x². Então, essa é a expressão para o potencial a um ponto no eixo de um disco uniformemente carregado. Então, agora, a partir da expressão que a gente encontrou, a gente pode substituir valores, né? Então, essa foi a expressão, né? E aí eu posso, por exemplo, ter um disco que tem uma carga total de 45 nanocoulomb, eu quero saber qual é o potencial a uma distância de 40 centímetros do disco, né? Esse X aqui sendo 40 centímetros do disco, e o disco tendo um raio total de 30 centímetros. Então, eu vou calcular o ρ, né? Aqui, se Q é ρ π A ao quadrado, né? O A, no caso aqui, inteiro seria R. Então, significa que o ρ é Q dividido por π R ao quadrado. Então, ρ dividido por π R ao quadrado. Então, eu vou ter uma densidade de carga de 1,6 vezes 10 a menos 7 coulomb por metro quadrado. E aí, substituindo na expressão aqui, então, o ρ dividido por 2ε0, aqui x ao quadrado, então 0,4 ao quadrado, mais o 0,3 ao quadrado, menos aqui o x², 0,4 ao quadrado. Então, fazendo essa conta, eu obtenho que o potencial nesse ponto P, devido a esse disco, é de 900 volts. Uma questão interessante, né, do potencial e da energia também, mas principalmente do potencial, né, é que a gente teve que estabelecer um referencial, né? Então, o nosso referencial para a energia e aí, portanto, por potencial foi no infinito, né? Por causa de que esse potencial tende a zero no infinito e a energia tende a zero no infinito. Outras vezes, para circuitos elétricos principalmente, a gente não estabelece o referencial no infinito, a gente estabelece o referencial no terra, né? Então, a gente diz que o nosso terra é que tem potencial zero. Então, aí você vai ter um potencial positivo quando ele for maior que o da terra e negativo quando for menor que o da terra, né? Então, é isso que significa as tensões positivas e negativas dos circuitos elétricos, por exemplo. E aí você fala assim, poxa, mas se eu puser o referencial no infinito vai dar uma coisa, se eu puser o referencial na Terra vai dar outra coisa, e aí, né? O que importa não é o valor absoluto do potencial, né? O que importa é a diferença de potencial, tá? Então, quando eu falo que o potencial é tanto, eu tenho que dar em relação a quem? Então, ele é 900 volts em relação ao infinito. Ele pode ser, ao mesmo tempo, 100 volts em relação à Terra, né? Então, o que importa é a diferença de potencial entre dois pontos, que também é chamado de tensão elétrica, né? Então, ou voltagem, ou DDP, né? São os diferentes nomes para essa diferença de potencial. E aí, essa é a base, então, da eletrodinâmica, dos circuitos elétricos, essa diferença de potencial. Um outro aspecto, né, do potencial, que é bastante importante, são as superfícies equipotenciais. Essas superfícies, elas têm a função, aí já é uma questão realmente da eletrostática, e ela tem uma função de mostrar espacialmente a configuração do potencial. Então, assim como as linhas de campo servem para mostrar a configuração do campo elétrico, as superfícies equipotenciais servem para mostrar a configuração do potencial, né? Então, equipotencial, equi de igual, né? Então, uma superfície equipotencial é aquela em que o potencial é constante, né? Naquela superfície, o potencial é constante.
E aí, se a partícula pode se mover livremente nessa superfície, por isso que é importante, né? Então, nesse caminho em que o potencial é igual, não há realização de trabalho para a movimentação da partícula, então a partícula é livre para se mover nessa superfície. Aqui tem dois exemplos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma carga aqui no centro, e aí esse tracejado, as linhas azuis são as linhas de campo, e aí os tracejados são as superfícies equipotenciais. Então, saindo de uma carga, as superfícies equipotenciais vão ser esferas, né? Aqui só está representado 2 dimensões, mas são nas 3 dimensões. Então, para uma carga pontual, as superfícies equipotenciais vão ser esferas a certas distâncias dessa carga. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 placas paralelas, né? Tem uma placa aqui carregada negativamente, tem outra placa carregada positivamente. Então, as linhas de campo aqui dentro dessa placa vão ter esse sentido que está aqui nas linhas vermelhas, né? E aí as superfícies equipotenciais vão ser esses tracejados aqui, né? Então, eu vou ter linhas verticais aqui que vão ser superfícies equipotenciais. E aí, pelas duas, né, configurações, mas isso é algo genérico que vale sempre, as superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo. Bom, isso era o que a gente tinha para ver de energia, potencial eletrostática e potencial elétrico. São grandezas muito importantes, assim como força e campo elétrico, e que meio que fecham as grandezas da eletrostática.